Para comentar essas atualizações, converso agora com Carla Argento, economista-chefe da CM Capital. Seja bem-vinda à nossa programação, Carla. É um prazer tê-la por aqui. Bom dia, o prazer é todo meu. Olha, a inflação na semana passada me surpreendeu, que a gente passou de 4,8 para 4,7 de uma vez. Uhum. O que está melhorando gradativamente essas perspectivas de inflação? Já estamos bem próximos da meta do Banco Central, pelo menos da zona de tolerância, que é de 4,5%. Exatamente. Essa surpresa positiva, ela tem uma raiz que foi se consolidando ao longo do tempo, e ela chama câmbio, né? A gente saiu de um patamar da casa dos 6,20 ao final de 2024 e chegou a alcançar ali os 5,30, até um pouco abaixo disso, ao longo do mês passado, né, desse mês, das últimas semanas. Então, esse movimento de consolidação da apreciação do real frente ao dólar tem um impacto muito significativo sobre dois grupos do IPCA. Um deles é o grupo de alimentos e outro é o grupo de bens industriais, né? Somados esses dois grupos, nós temos praticamente 45%, 50% do IPCA e reflete, né, esse movimento de forma muito intensa sobre as expectativas no curtíssimo prazo. Para a economia brasileira, no ritmo de crescimento do PIB, o câmbio também importa, também impacta? Porque a gente falava mais cedo sobre a queda nas vendas, por exemplo, do setor de bares e restaurantes, muito impactada pela inflação, que para comida fora do domicílio está lá na casa dos 8%. Então está muito, muito pesada. O câmbio também ajuda, talvez, a diminuir essas pressões de preços e a economia crescer um pouquinho mais? Ou é um efeito secundário, se não terciário, não teria essa correlação como temos agora com a inflação? O câmbio é um fator muito importante, sim, também para o crescimento do nível da atividade. O setor de serviços é um dos menos afetados por esse movimento, mas nós temos, via, por exemplo, exportação de produtos que são produzidos aqui internamente, né? Então, um fator muito importante para a nossa pauta de exportação e um fator muito importante para importação de maquinários e para importação de outros produtos que são consumidos internamente. Essa dinâmica entre exportação e importação, embora os serviços não sejam, né, o setor mais afetado diretamente, eles também são afetados por isso, porque essa dinâmica econômica transborda para o setor de serviços. No caso da alimentação fora do domicílio, que você mencionou aqui, Gabriel, nós temos impactos muito mais suavizados do que em outros setores, mas eles também são vistos justamente por conta dessa dinamização do nível da atividade e da oferta e demanda final, né, que acaba incidindo sobre esse setor. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente fala sobre política monetária, é um cenário que já abre espaço, talvez, para a gente ver algumas revisões, talvez não neste ano, mas para estes 12,25 que aparecem no Focus como mediana das expectativas para o ano que vem. Vejo algumas casas que já estão lá na faixa dos 11%, um pouquinho acima disso. Você vê este espaço para que as projeções comecem a ser revisadas para o próximo ano? Acredito que sim. Esse é um movimento que está se consolidando ao longo das últimas semanas e a raiz para a gente enxergar a catalisação desses reajustes das expectativas sobre a Selic para um nível um pouco mais baixo, na verdade, está no ano de 2027, porque é esse o horizonte relevante da política monetária nesse momento. E quando nós analisamos as atualizações promovidas, né, nos últimos 5 dias úteis, nós vemos que a expectativa para o IPCA ela saiu da casa dos 3,9 na semana passada para a casa dos 3,8 nessa semana. É justamente isso que a taxa Selic tenta fazer, trazer essa inflação para um patamar mais baixo, e é o que o mercado tem sentido, é o que o mercado tem expressado nas suas projeções. Então, à medida que esse movimento ganha tração, também é provável, é possível que nós vejamos alterações mais expressivas e revisões mais expressivas sobre a Selic do ano de 2026. Foi revisada para baixo a projeção de crescimento do PIB, que estava em 1,8, agora 1,82%. Foi de 1,83 para 1,82, mas não tivemos grandes mudanças adicionais. Para 2028, só para completar essa conversa, nós temos aí de 3,68 para 3,60. Queria trazer também uma outra parcela aqui deste Boletim Focus, que é justamente em relação à inflação suavizada de 12 meses.
foi de 4,13 para 4,12, 6 semanas seguidas de queda, mas antes de uma leve interrupção, nós tínhamos aí uma série bem longa de queda para esta inflação de 12 meses suavizada. Qual que é a importância desse dado, Carla? E como que vocês acompanham essas projeções? Por que é importante, talvez, a gente olhar para estes 12 meses à frente? Bom, acho que o primeiro fator, e o mais importante de todos, é justamente uma expectativa mais positiva sobre a inflação. A gente sabe o histórico que o Brasil tem em termos inflacionários, a gente sabe a preocupação que isso levanta na população e nos agentes do Estado também, né? Então, um movimento de arrefecimento das expectativas de inflação, que jogam ela para um patamar mais próximo da meta inflacionária, traz maior tranquilidade em termos de estruturas econômicas ao longo do tempo. Mostra que a economia está mais saudável, né? Que o Banco Central, a partir da sua política monetária, consegue fazer o seu trabalho. Então, essa é uma perspectiva bastante positiva em termos macroeconômicos. O segundo fator é justamente a dinamização da economia e os impactos que isso traz para as decisões dos agentes econômicos no curto prazo. Perceba que quem precisa levar a cabo uma decisão de investimento, né, seja uma pessoa, quando ela pensa em adquirir um item ou até mesmo comprar sua casa própria, quando a inflação ela acaba recuando, você tem um impacto sobre a taxa de juros, que é muito expressivo, e a gente acabou de falar dessa relação direta que acontece aqui. Isso traz, mais uma vez, transborda para o nível da atividade vetores mais positivos, porque torna as negociações mais benéficas, torna as condições de negociação de uma economia mais benéfica. Quem precisa tomar crédito vai ter acesso a esse crédito a um custo um pouco menor. Quem precisa ter um pouco mais de lucidez, né, uma nebulosidade um pouco menor sobre o futuro, também encontra em condições macroeconômicas mais estáveis uma possibilidade de tomar decisões de investimento, de alocação de recursos mais positivas que reverberam, em última instância, sobre essa economia. Então, esse é um movimento que nós estamos vendo agora, que ele traz N fatores positivos sobre a conjuntura econômica e dá mais segurança para os agentes econômicos, seja para o Estado, seja para os agentes privados, tomarem as suas decisões. Carla, eu queria só colocar na nossa tela justamente esse gráfico da evolução das projeções de inflação. Então, nós temos aí, estava lá na casa dos 5,5% nos piores momentos de 2025, ali entre o comecinho de fevereiro e os meses de março e abril, e agora a gente já vai para a casa dos 4,7%, que está um pouquinho mais próximo da meta de inflação do Banco Central, justamente esse arrefecimento das tensões. Novembro do ano passado foi terrível, né? Em novembro e dezembro nós tivemos aquela crise de saída de dinheiro, dólar a 6,30, juntou risco fiscal com a sazonalidade do período e aí virou uma sopa de letrinhas que o investidor ficou bastante incomodado. Gostaria de agradecer imensamente a tua participação por aqui conosco, Carla Argento, economista-chefe da CM Capital, sempre bem-vinda, um bom trabalho e uma ótima semana a toda a equipe. Muito obrigada, Gabriel, e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, até.